Bom dia, meu nome é Jaqueline, sou terapeuta, trabalho com biomagnetismo medicinal. Peço a vocês, com muito carinho, que dê um like, ajude a engajar os vídeos, né? Que ajude a alguma pessoa. Esse vídeo e todos os outros não são técnicos, são conversas, são o dia a dia, o que acontece comigo ou com outros, situações do dia a dia, coisas que a gente passa. E às vezes conversando, né, a gente vê que tem muito mais gente nesse contexto. Hoje nós vamos falar um pouquinho porque às vezes nós ficamos desanimados. Nós muitas vezes botamos energia, né, para realizar algo, planejamos, focamos para criar, para construir. E aí você põe energia de ação. Mas nessa energia de ação você tem a percepção de fazer uma coisa que lá adiante você vê, meu Deus, ou o Criador, né, como eu falo. O que aconteceu? Chegou a energia, a intuição, a percepção, ou o próprio querer de fazer, de realizar algo diferente e fazer uma mudança muitas vezes, né, de carreira, de situações. E você muitas vezes pegou até um dinheiro, uma finança e aplicou naquilo ali. E simplesmente aquela coisa não deu certo. Você gastou dinheiro, você comprou material e algo travou. Né? Simplesmente você foi para um outro conceito, para um outro caminho. Muitas vezes você olha lá aquele material e fala, meu Deus, meu Criador, gastei dinheiro com isso aqui, e aí, o que eu faço com isso? E a gente começa a ficar um pouco desanimado, né? Aí você tenta por um lado, não dá certo. Aí às vezes você vai lá pro outro lado, às vezes você estuda alguma coisa, né? Faz um curso, aí você acha que é aquilo ali que vai transformar a sua vida. Ai, agora eu vou. Agora eu vou sair disso, que eu não quero mais. Botar foco nessa nova conquista. E aí você passa um tempo, você vê que aquele não engajou, ainda não era aquilo. E assim a gente vai, né? Durante a nossa vida toda, tentando descobrir qual é a nossa realidade. E muitas vezes o para que a gente está aqui, né? Acho que é a grande pergunta que todo mundo faz. O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha função nesse planeta, nessa dinâmica? E aí as coisas vão acontecendo, você vai tentando aqui, vai tentando ali. Muitas vezes já está no emprego já há um tempo que já não faz sentido, mas aí você fica, porque você tem questões financeiras, né? Fica muitas vezes ali numa situação que você não quer, mas que é preciso. E muitas vezes as pessoas desanimam, né? Fica, poxa, botei tanta energia nisso, tanta energia naquilo, estudei isso, estudei aquilo, pra quê? Pra que tanto esforço? Pra que tanta energia colocada? Pra que tanta desgaste, né? E aí, por que tantas percas, né? Porque aí você perde dinheiro, perde material, perde tempo. E a gente se pergunta, por quê? Por
Por que eu ainda insisto muitas vezes e estou vendo que aquilo não vai dar em nada? Ou porque naturalmente a gente sai para uma outra coisa. A gente fica lá, aquele material guardado, ou dá, ou vende, né? Se for um material que você possa vender. E tem até um anúncio de uns meninos falando nisso, né? Um amigo que cada dia ele é um empreendedor. Um dia ele vende uma coisa, outro dia ele é padeiro, outro dia ele é não sei o quê. É interessante, né, essa performance que eles colocaram, porque é a realidade às vezes. Às vezes você tem uma profissão, mas não exerce ela. Aí você vai fazer um biscate aqui, vai prestar um serviço ali, né, vai ser um autônomo. E aí você vai fazendo um monte de coisas, agregando um monte de conceitos, um monte de aprendizados, mas você ainda não conseguiu se achar. E por que isso, né? Acho que todos nós nos perguntamos, né? É isso mesmo? A minha vida é para ser assim? Ou o universo, ou o Criador, seja o nome que a gente dê, está planejando algo que ainda não chegou o nosso tempo. E a gente fala de idade e a gente coloca, nossa, mas eu tô quase 60, tô com quase 50, tô com quase 40, tô com quase... E eu não consigo ver as mudanças. E se sente frustrado, na realidade. Mas, por um outro lado, a gente olha para trás e a gente vê, nossa, quanto aprendizado, né? Quanta coisa a gente aprendeu e nessa nossa caminhada, quanta coisa você colocou no universo que acabou auxiliando outras pessoas. Talvez você não tivesse sido padeiro, não tivesse sido pintor, não tivesse sido, né, prestador de serviço, você não ia ter aquele conhecimento. E você não ia poder, né, muitas vezes ajudar o outro, e é assim mesmo, né? Então, na realidade, tudo tem os dois lados da moeda. Tem um lado negativo e o lado positivo. Tem um lado que a gente está no eterno aprendizado, porque a nossa alma, né, nosso espírito, ele veio para isso, ele veio para ter várias experiências. Ele veio para ter vários contextos durante a vida encarnatória, para os aprendizados que ele deveria ter, ou quando a gente vai falar de ancestralidade, a gente vai fazer resgates ancestrais também, né? E é uma série de coisas, série de informações que a gente tem agora, né? Espirituais, energéticas, né? Quantas técnicas aí que nos ajudam a entender esse contexto de vida que a gente muitas vezes não está satisfeito. E a gente observa os bloqueios que a gente tem, né? As limpezas energéticas que é preciso ser feitas. E muitas vezes a gente pensa, poxa, mas eu já fiz isso. Mas se a gente for pensar em vidas, né? Quem acredita quantas vidas eu já tive, quantas vidas você já teve, e quantos resgates a gente teve, e quantos resgates a gente está tendo por causa de vidas que nós tivemos, coisas que deixamos de fazer, né? Reparações que a gente está aqui para exercer. Então, são tantos conceitos e tantos aprendizados, né?
2020, que foi o auge, né, de uma vivência de muitas percas que nós tivemos, né, isolamento mundial. E muita gente não gosta nem de falar o nome, né? Eu não estou falando porque tem gente que não gosta nem de ouvir esse nome. Mas foi um momento vamos dizer, de uma cartaz mundial, onde todos tinham que resgatar algo, e foi tudo ao mesmo tempo, para que se mudasse a frequência, as energias, os pensamentos, os hábitos, as rotinas, os vícios, né? Trazendo mais clareza, muitas vezes, né? Da perspectiva de vida, de como movimentar-se dentro do mundo coletivo, onde você é um indivíduo que trabalha em prol de si, da sua melhoria, da sua própria transformação. Porque quando você está isolado, confinado, você entra dentro do seu ser. E aí você começa a entender ou julgar aquilo, tudo que você viveu, que você estava vivendo, tudo que faz sentido, tudo que não faz sentido, e o que eu tiro e o que eu coloco na minha vida. E o que tem realmente importância, né? E a gente foi passando, né? 2021, está aqui 2025. E não está tão longe do que a gente viveu aí atrás. E o que nós aprendemos com as nossas lições? De começar um caminho e chegar lá e dizer, não é isso. Mas teve um porquê da gente ir para aquele caminho, né? Algo dentro daquela caminhada ali nos ensinou alguma coisa. Mas como humanos, né, e a gente se questiona muito, pergunta muito, quer muita resposta, né? A gente precisa do concreto, né? Da materialização para a gente entender que tudo é um ciclo. Enquanto aquele ciclo não se resolve, ele não tem fim. Ele pode dar uma pausa e daqui a pouco ele retorna numa outra dinâmica, mas que o conceito é o mesmo. Enquanto eu não entendo, enquanto eu não aprendo, enquanto eu não trato daquela situação, não curo, né, não vejo o potencial daquilo, por que aquilo ali se repete na minha vida, porque eu ainda estou nesse contexto de percas financeiras, quando eu penso que está tudo caminhando, algo vem dar um corte, e aí você desmorona, porque você, nossa, poxa, mas eu fiz tanto isso, né? Eu fiz terapia tal, tá indo tão bem. E por que agora é isso? Porque aquilo ali ainda não foi curado. Aquele ainda não, a gente não descobriu o fundamento. E aí a gente conversa com quem acredita, com o espiritual, não com Deus, com o Criador, com Javé. Né? Busca o seu eu interior, que é a sua essência, e começa a se questionar e perguntar por quê. Como eu descubro o motivo, qual é o gatilho que me traz para tantas percas, para tantas experiências, tantos caminhos, né? Porque eu ainda não me achei, porque eu ainda não concluí. E às vezes não é para concluir, às vezes é para a gente estar sempre naquela dinâmica, né? E dentro dessa dinâmica, a gente tem outros aprendizados. É dolorido às vezes. Né? Às vezes você põe uma perspectiva, né? Eu vou investir nisso, vou deixar aquele dinheiro para isso, para aquilo. E aí, de repente acontece, né?
uma trajetória totalmente adversa. Algo acontece no meio desse contexto aí que, quando você vê, seu dinheiro foi embora. Caramba, como? Como isso aconteceu? Eu investi, eu achei que aquele negócio ali ia dar certo e não deu. Mas é um aprendizado, né? Olha a minha perspectiva. Será que eu estava vendo realmente com clareza? Ou me empolguei, ou abri, né, uma porta para que algo adentrasse na minha energia, na minha vida, para que me tirasse do foco, me tirasse do que realmente eu estava fazendo. Eu estava disperso, né? Eu estava indo conforme a maré e me deixei levar, né? Porque o ser humano tem muito desse do controle, né? Aí eu vou fazer isso e vai dar nisso. Mas o universo, ele é dinâmico. Conforme vai a nossa energia, né, frequência, nós vamos mudando a nossa caminhada. E eu estou realmente focada naquilo ali, eu estou construindo bases para que aquilo ali aconteça. Eu estou pincelando apenas, né, na minha mente, sem construir uma base, sem ver o que pode dar certo, o que não pode dar certo, o que aquilo ali te agrega, o que aquilo ali vai te dar realmente uma construção, um lucro, se for financeiro, se for uma venda. Quais são os riscos que eu estou analisando naquele projeto. Então é uma série de coisas que acontecem. E você fica, nossa, perdi dinheiro de novo. Não consegui de novo. Não construí o que eu queria de novo. E aí ele vai botando dentro de você, né, tanta incerteza. Ai, eu tô cansado disso e aquilo, não sei o quê. E todo mundo passa por isso, em algum momento da vida. Né, de querer desistir. Né, de querer relaxar. Ai, já fiz tanto, chega. Mas como chega? Se é a vida que a gente tem. É por onde a gente pega as experiências e constrói coisas. É onde o nosso espírito se alegra e aprende. É onde que a gente vai ter histórias para contar e ajudar pessoas que estão no processo igual, ou parecido, ou já passou, ou vai passar, que a gente vai encontrar no momento da nossa vida. É difícil, sabe? Às vezes você acorda e fala, meu Deus do céu, Senhor, dê força. Dê força, sabedoria e me instrua. Mostra o caminho. Se eu estou desviando, se ainda falta algo, me ilumina, me mostra. Quer ver, você está numa pausa, né? Como se estivesse numa pausa. Você já acha que fez tudo, né? E você está pronta. Você está pronto. Senhor, agora acho que eu estou pronto. Eu fiz o curso tal, né? Eu já fiz o estágio, né? Já estou botando, né, a mão na massa e vai dar tudo certo, e eu vou ganhar muito dinheiro, é isso e aquilo. E a gente vagueia, né? E a gente esquece que é só o início. Né? Os milionários, os bilionários que estão aí, aqueles que não foram, né, colocados dentro desse contexto, mas vieram caminhando, vieram com, né, os próprios objetivos, teve um tempo.
né? É igual você fazer uma massa com fermento e na receita lá, 1 hora, 45 minutos na geladeira. Aí você, além de não botar na geladeira, né? Acho que porque no calor vai ser mais rápido e não quer cumprir aquele tempo. A massa não vai ser a mesma. Se é 40 minutos na geladeira, é para estar na geladeira. Se é 1 hora em ambiente, a massa tem que estar 1 hora no ambiente. Você tem que solvar ela de 2 horas, 4 horas. Tem que salvar. Então, é assim, são detalhes que a gente às vezes não se atenta. Aí eu comprei esse material para trabalhar numa feira, mas essa feira é toda semana, é de 15 em 15, é um mês, e nesse percurso o que eu vou fazer para poder vender aquele material. Eu vou para outra feira, me cadastro em outro lugar, pergunto às pessoas que já estão ali naquela dinâmica, né? Ou coloco pela internet, que agora tem internet. Eu sei que é chato, às vezes você fica desanimado. Eu mesmo estava desanimada, por isso que eu vim fazer esse vídeo. Porque você põe muito esforço, né? Muita energia em algo. E a coisa está indo muito devagar, na sua concepção está indo muito devagar. Mas é aquele tempo da massa, né? Aquele tempo que a massa precisa descansar. Né? As moléculas precisam se recompor para dar a liga de fermentação, com todos os ingredientes, para que ela esteja pronta, né? O estado final, que é assar, pincelar, né? Botar na forma e botar para assar e aí degustar. Então o vídeo hoje é sobre isso. Eu estava desanimada. Uma série de acontecimentos que houve agora em janeiro e fevereiro, né, que a gente está aqui ainda. Fora outras coisas, né, que já vinha acontecendo, e eu botei energia em algumas coisas e para mim ainda não está bom. Então eu tive que refletir por que não está bom, por que está acontecendo alguns detalhes que eu achei que já tinham sido superados. E se não foram superados, estão retornando, é porque ainda há algo a se trabalhar, há algo para se ver, se rever e até mesmo curar, né? Então você que está vendo aí, tá vendo esse vídeo, a proposta é: não desanime. Que eu tô falando aqui, eu já tô pegando vigor de novo, né? Eu sei que muitas vezes as coisas que acontecem comigo é justamente para eu ensinar o outro. Eu já entendi esse processo, mas às vezes é difícil, né? Porque você quer expandir. Você sente essa necessidade de expandir, você coloca energia, né? Você estuda muito, né? Você se dedica às suas realizações e às vezes ela vai em pequenos passos. E aí muitas vezes é porque você está pronto, você acha que está pronto, mas o universo lá não, você ainda não está no seu potencial todo. Você ainda tem muito mais que você pode acrescentar dentro disso aí que você quer explodir, expandir. O que você está almejando vai acontecer, mas ainda tem outros ingredientes que eu vou colocar aí no seu percurso. Então, se você está passando por isso, você já passou, se você está nessa dinâmica de, poxa, todo dia eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não vejo resultado. O resultado, ele está existindo.
mas não do jeito que nós estamos querendo. Não na dinâmica que a gente está querendo. A gente quer assim, pá! A gente quer abrir uma porta e já sair lá com tudo pronto. Mas tudo é um dia a dia, né? Tudo é um contexto, tudo é uma... Né? Você muitas vezes tem que se especializar mais, tem que estudar mais, tem que estar... Você já fez um curso, né? Que é um curso que você comprou e tá contigo, né? Porque tem esse negócio de comprar e não é... Né? Bom, vou entrar nesse contexto, que é um outro assunto e não vou misturar. Mas você tem um curso que você comprou e é seu e está com você. E você, de vez em quando, vai lá e pode olhar esse curso. Então, você vai lá e dá uma olhada de novo. Vê se não ficou algo dentro desse curso que você não deu atenção. Porque eu fiz isso ontem. Eu terminei de fazer minhas coisas e fui ver alguns pontos de um curso que eu estou terminando, mas que eu achei que eu tinha que voltar lá e dar uma olhada de novo. E aí me deu uma nova percepção, né, da dinâmica. Nossa, realmente, eu não tinha percebido como livro, né? Você lê um livro, né, ou seja na metade, ele todo, não importa. Você leu o livro ali, um contexto. E, poxa, mas conversando com alguém muitas vezes, pô, mas não tinha essa percepção, eu vou voltar lá, vou ler de novo. Aí quando você relê na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, você vai ter uma dinâmica, uma visão daquele contexto totalmente diferente. Porque a nossa frequência está se elevando, a gente está expandindo, a nossa mente está expandindo, a nossa percepção expande, nosso contexto de convívio expande. Então tudo isso vai influenciar no que a gente achava que seria e lá na frente depois não tinha nada a ver. Entende? São as vivências que a gente precisa ter para a gente construir, se reconstruir, né? Tendo novas experiências, muitas vezes com a mesma coisa. Eu peguei o livro e li, aí eu falei, nossa, é mesmo, né? Eu li esse livro, mas não percebi desse jeito, eu vou dar uma olhada. Ou um curso. Aí eu passei lá por aquele negócio tão rápido, né? Eu só ouvi e tal, não dei muita importância. Aí eu falei, não, vou voltar lá, vou dar... Eu acho que isso ali tem alguma coisa que vai me ajudar. E aí a gente volta e ouve de novo, e vê a aula de novo. E aí você tem uma nova visão. Como assim é a vida. Né? Tudo que acontece com a gente tem algum motivo, mesmo as percas. A gente não perde o tempo todo, né? Só que a gente foca na perca, na dificuldade. Né? E dizer, vai, às vezes, por exemplo, poxa, eu tô cansado, tô precisando de ajuda. E às vezes você tá precisando de ajuda mesmo para sair daquilo ali. E aí você clama, né? Ora, no contexto que você vive. Você vai ter alguma conexão com alguma energia que é superior a todos nós, que você se pode precisando de ajuda. E eu peço ajuda. E tenho ajuda. Eu tenho a clareza, né? Me dá a clareza. Me mostra onde eu não estou vendo. O que eu tenho que fazer para que isso mude, se transforme, ou para que eu siga o caminho que eu tenho que seguir. E muitas vezes aquela coisa que eu achava que era aquilo, é simplesmente que ele fica lá e eu tomo um novo rumo. Vou conhecer outras pessoas, vou fazer um curso que muitas vezes tem, né, um fundamento já de outras coisas que eu já fiz, mas são coisas novas, pessoas novas, lugares novos, né? E a gente precisa desse novo, a gente precisa quebrar a rotina, porque fica desgastante, fica cansativo, fica chato e a gente começa a desanimar. Né? A rotina é uma coisa que não... Para mim é muito desperdício de energia. Quando eu começo a entrar na rotina, eu sempre tenho que botar algo no meio. Ou eu tiro para caminhar, né? Eu vou fazer hoje eu não vou caminhar, hoje eu vou fazer um alongamento,
Eu não se ficar naquele no contexto, né, sempre, a minha energia ela não flui. Então pode ser que aconteça com você também, que está vendo isso. Aonde eu estou botando muita energia por uma coisa e estou esquecendo de mim. Porque a gente precisa do corpo, a gente precisa da mente, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar feliz, né? E para poder conquistar, para poder realizar, para poder criar, para poder botar energia naquilo, né? E nunca é tarde para se aprender, né? A escola da vida, ela é uma coisa assim tão dinâmica, tão bonita, que o Criador ele dá todo dia novas possibilidades para a gente. De ver diferente, até aquele mesma função que você faz, você tem um olhar diferente. Aí hoje eu trabalho com vídeo, vou fazer um vídeo diferente. Vou botar um pôster lá, vou fazer isso e aquilo. Quem faz uma massa, vou botar um recheio diferente, vou lançar um recheio diferente, né? Sair um pouco da mesmice, quebrar um pouco a rotina, né? Sair um pouco daquela coisa do esforço, né? E botar um pouco mais de prazer, isso faz uma grande mudança. Antes eu não gravei, eu tava meio dodói, né? A linguagem bem de criança, mas tava com condições, me recuperei, graças a Deus, para que eu começasse de novo essa dinâmica dos vídeos, que é uma coisa que eu tô gostando. E por algum motivo, o Criador falou, vai lá de contar a sua história, vou contar a sua dinâmica lá, para ajudar alguém. Então, o contexto disso tudo é não desistir. É lógico que a gente desanima, que a gente, né, fica chateado, fica triste, começa a ver lá atrás quanto você já perdeu, mas vamos olhar também quanta coisa a gente ganhou, né? Eu já mudei totalmente a minha dinâmica. Quando eu sentei aqui, eu falei, oh meu Deus do céu, eu conversei um bocado com o Criador antes de eu abrir o vídeo, né? Mas aqui conversando com vocês, a minha dinâmica já mudou. Eu tenho um motivo para poder fazer tudo de novo, ou fazer diferente, fazer um novo dentro do contexto que eu já faço, né? Criar uma coisa nova dentro de mim para que eu coloque aqui no vídeo, no meu dia a dia, no meu trabalho. Dentro do contexto de perca, a gente tem os ganhos também. Tem a sabedoria, tem a experiência, e para construir coisas novas, coisas boas, e conhecer pessoas maravilhosas no meio desse percurso todo, que muitas vezes vão nos ajudar, né, no momento difícil. E a gente descobre que quanto a gente é querido também. Hoje é um dia bem reflexivo pra gente, né? A gente precisa refletir um pouco mais, pra gente poder não desanimar, não botar um esforço onde não precisa, né? Dar um pouco de leveza para que a coisa também flua, não cair na rotina e construir coisas, né? Construir coisas boas, ajudar as pessoas dentro do possível, não nos prejudicando, mas dentro que a gente possa, né? Dividir um pouco da nossa sabedoria, do nosso conhecimento. Isso também é gratificante. Quero agradecer a todos. Eu peço que dê o like, se inscreva, compartilhe. Se gostou, faça um comentário construtivo. Se tem alguma ideia para um vídeo, coloque. E não desista. A vida é tão boa, tão bonita. E a gente precisa dos dois lados, né? A gente precisa entender que o positivo e o negativo eles precisam andar junto, para a gente poder viver uma experiência nova. Meu nome é Jaqueline, sou terapeuta, e gratidão por mais um dia.
Até a próxima.